Agora vamos passar para os aspectos históricos da região nordeste do Brasil. No início da colonização portuguesa, a atividade econômica principal no Nordeste vai ser a economia açucareira, o cultivo de cana-de-açúcar o cultivo de cana-de-açúcar e a produção do açúcar. Tanto que a capital do Brasil era Salvador. Como que foi o início da colonização portuguesa no Brasil, que teve foco principal no Nordeste? O Nordeste ele foi ocupado inicialmente com o cultivo de cana-de-açúcar no litoral através do sistema de plantation, latifúndio, monocultura voltada para exportação e trabalho escravo. São esses 3 pontos principais. E quem deu ajuda financeira, técnica, ajudando a comercializar o açúcar produzido no Brasil foi a Holanda. Então havia uma parceria entre Portugal e Holanda na economia açucareira. As áreas de origem e destino dos africanos que foram escravizados, o comércio triangular, do Nordeste ia para a Europa o açúcar, da Europa para a África produtos manufaturados e da África, principalmente para a região nordeste do Brasil, os escravos. Imagens desse período açucareiro. E uma atividade econômica importante também que vai ocupar o sertão nordestino vai ser a pecuária. Aqui a imagem mostrando a expansão da pecuária em direção ao sertão. Agora é importante nós falarmos da crise açucareira. Quando o rei de Portugal, Dom Sebastião, ele faleceu, assumiu o cardeal Dom Henrique, que por ser religioso também não deixou descendentes. De tal forma que quem vai assumir o reino de Portugal vai ser Dom Filipe I de Portugal e chamado de Dom Filipe II da Espanha. E qual vai ser o problema disso? Dessa união ibérica, essa união entre Portugal e Espanha tendo o mesmo rei. O problema é que a Espanha era inimiga da Holanda. E a Holanda, então, que tinha uma boa amizade com Portugal, mas não tinha uma boa amizade com a Espanha, ela vai invadir uma parte da região nordestina e vamos ter o domínio holandês. Todo esse território ficou controlado pela Holanda. Um administrador importante desse Brasil holandês, Maurício de Nassau. E qual vai ser o motivo do fim da economia açucareira? Vai ser que vai chegar ao fim a União Ibérica, Portugal e Espanha não vão ter mais o mesmo rei, e o rei de Portugal, depois dessa união com o rei da Espanha, ele vai incentivar a expulsão dos holandeses. E os portugueses vão acabar conseguindo expulsar os holandeses do Brasil, os holandeses vão para as Antilhas, para a América Central, plantar e produzir açúcar e vão fazer concorrência ao açúcar brasileiro, de tal forma que vai haver uma decadência enorme da economia açucareira do Brasil por causa da concorrência holandesa. No século XVIII vamos ter o ciclo do algodão, lembrando que o século XVIII é o século da Revolução Industrial, então as indústrias britânicas precisavam de bastante matéria-prima para a indústria têxtil. Porém, assim como o açúcar brasileiro sofreu a concorrência do açúcar holandês, o algodão nordestino também vai sofrer uma concorrência muito grande com o algodão dos Estados Unidos, de tal forma que vai haver a estagnação econômica do Nordeste, ao mesmo tempo em que o Centro-Sul ele vai ter uma importância maior por causa da mineração e assim a região Nordeste ela vai deixar de ser o foco, o ponto principal da economia brasileira. Ainda nos séculos 19 e 20 vamos ter o ciclo do cacau, praticamente a única atividade que não vai ter uma decadência nos séculos 19 e 20. Essa atividade somente vai decair no final da década de 1980 por conta de um fungo chamado vassoura de bruxa. Então, se formos observar esse mapa, a economia nordestina no século XIX
ela era baseada na economia açucareira, no algodão, na pecuária e no cacau. Porém, como eu disse, o algodão e a economia açucareira estavam em decadência por conta da concorrência. O algodão com os Estados Unidos e o açúcar com os holandeses. Agora vamos falar dos aspectos demográficos da região Nordeste. Conforme vemos no gráfico, há uma presença muito grande de pardos e pretos. A região Nordeste é que tem a maior porcentagem de população preta entre as regiões brasileiras. Ela é a segunda mais populosa do Brasil, a região Nordeste, com 57 milhões de habitantes, atrás apenas do Sudeste, e é a terceira mais povoada do Brasil, tendo aproximadamente 37 habitantes por quilômetro quadrado. Em termos de indicadores sociais, é uma região com baixo indicador social, ainda muita pobreza, analfabetismo, renda per capita baixa, expectativa de vida mais baixa. Então, em termos de IDH, a região Nordeste é que está em último no Brasil. Como eu sempre digo, as regiões Nordeste e Norte são as menos desenvolvidas, são as regiões com os piores indicadores sociais. IDH por unidade da federação, percentual da população com ensino superior completo, o Nordeste é a que tem menor percentual, é a que tem a maior taxa de analfabetos, uma taxa de mortalidade infantil alta, é a região em que o trabalhador recebe menos pelo seu trabalho, e outros indicadores vão mostrar a região Nordeste aquém das outras regiões do Brasil em termos de desenvolvimento social. População por sexo nas regiões. É a região que tem a maior parcela da população vivendo na zona rural. Aproximadamente 27% da população nordestina vive na zona rural. É, portanto, a região menos urbanizada do Brasil. Problemas sociais graves, miséria, os bolsões de pobreza do Brasil, falta de saneamento básico. Nessa tabela a gente vê que, apesar dos avanços obtidos nos últimos anos, a região Nordeste ainda está bem atrás das outras regiões do Brasil. É uma região de emigração, sempre foi uma região de emigração, ou seja, de saída de pessoas dessa região para outras regiões do Brasil, historicamente. Aqui a gente vê os principais fluxos de saída de nordestinos para outras regiões. Porém, a partir da década de 90, muitos migrantes nordestinos voltaram para a região. Atualmente, a região Nordeste, graças ao incentivo de agências de desenvolvimento regional, a região vem passando por um desenvolvimento econômico bastante acelerado e isso tem diminuído a saída de pessoas da região Nordeste e também muitos nordestinos que estavam em outras regiões do Brasil têm voltado para a região Nordeste. Há também os movimentos migratórios temporários. O principal é do sertanejo em direção à zona da mata no período da seca, voltando para o sertão no período da chuva. E quais são as razões dos baixos indicadores sociais no Nordeste? São questões sociais, históricas e políticas. O Nordeste teve uma estrutura muito forte do plantation. A escravidão vai gerar sequelas até hoje, o latifúndio vai gerar sequelas até hoje. A estagnação econômica, como a gente viu, o fracasso da economia açucareira, do algodão. E isso fez com que o Nordeste deixasse de ser o principal polo da economia brasileira, passando a ser o Centro-Sul. Então, havia até o final do século XX uma política desenvolvimentista concentradora no Centro-Sul, deixando o Nordeste à sua própria sorte. Então, toda essa estrutura social e política contribuiu para os baixos indicadores sociais no Nordeste, mas atualmente essa situação ela vem se modificando. Algumas imagens da rica cultura nordestina,
as manifestações culturais, o São João nordestino, os mitos do Velho Chico, a literatura de cordel, as comidas típicas.